Ô Jesus, essa prática da gente orar no começo assim é muito bom. Senhor Jesus. Irmãos, vamos continuar a Coríntios, capítulo 13. Amém. Senhor Jesus. Bem, a gente vai começar do versículo 31 do capítulo 12, e aí a gente vai até o final, amém? Os outros versículos. Amém. Amém? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu corpo, próprio corpo, para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente e é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em partes conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Senhor Jesus, Senhor, nós entregamos mais uma vez em tuas mãos. Senhor, para o Senhor nos conduzir, Senhor, conduzir essa reunião, Senhor, conduzir as nossas vidas, Senhor, conduzir o nosso falar. Senhor, também, Senhor Jesus, Senhor, vem também abrir nossos ouvidos, Senhor, nossos entendimentos, Senhor, para que possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor Jesus, Senhor, queremos ser canais, Senhor, para levar a tua palavra, Senhor, aos irmãos, Senhor, às pessoas, Senhor, que ainda também não te conhece. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, te pedimos, Senhor, vem nos lavar com o teu sangue precioso. Senhor Jesus, Senhor, tira toda a sujeira, Senhor, que acumulamos durante esse dia. Senhor Jesus, aleluia, amém. Senhor Jesus. Essa passagem aqui, né, eu acho que é a mais conhecida até entre os incrédulos, né, até os incrédulos conhecem. Tem até músicas, né, que as pessoas cantam, fizeram, né, baseado nesse capítulo. E muitas vezes eles usam até em casamento, né? As pessoas usam em casamento para falar da questão do amor. Até mesmo incrédulos falam dessa questão, né, do amor nesse capítulo, né, Senhor Jesus. Mas esse capítulo vem nos mostrar não uma questão só de um sentimento, né? E esse capítulo, ele é como se fosse até um parêntese, né? Que Paulo está fazendo, né? Quando ele vem contando, falando aqui para os Coríntios, quando ele chega no capítulo 12, no finalzinho, né, 31, ele diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí ele começa assim, né? E eu passo a mostrar-vos um caminho, né,
ainda um caminho sobremodo excelente. E aí começa a falar do amor. Né? Mas aí, quando ele chega no capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aí aqui ele retoma o mesmo assunto que ele estava falando no capítulo 12, que era dos dons. Ele vem falando dos dons, né? Quando chega no capítulo 13, ele começa a falar do amor. Ele faz essa abertura, né? Ele abre esse parênteses e aí fala do amor. E no capítulo 14 ele volta a falar dos dons. Senhor Jesus. E é interessante que no contexto, né, que as pessoas, né, e até mesmo, eu não sei como, né, algumas Bíblias não tem, eu já olhei, não tem, mas na minha, e eu creio que na maioria dos irmãos, tem um título assim, né? O amor é o dom supremo, não é isso? Mas o amor não é um dom. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. Então, o amor não é um dom, o amor é um fruto do Espírito. Né? Aliás, é o fruto do Espírito. Né? Então, não é uma questão de dom, né? É uma questão de termos ou não termos Deus. Né? A Bíblia também diz assim que Deus é amor. Né? Senhor Jesus. O dom, para a gente ser cristão, né? Para a gente receber a vida de Deus, para a gente se converter, para a gente ter a salvação, né? De repente a gente não precisa de dom. Né? Não precisa falar em língua, né? Como os irmãos gostam, não precisa ter dom de cura, não precisa profetizar. Né? E às vezes você precisa só, ou tenha só um dom, vamos dizer assim, pequeno, né? Não, ou então, e também você tem aquele dom e não se usa sempre, vamos dizer assim. Mas o amor você tem que ter. O amor é o próprio Deus. Né? O dom é passageiro, tanto em épocas como em situações. O Senhor pode dar hoje, né? Dom de cura a um irmão, né? E de repente tem outra hora e aquele irmão não curar ninguém. A gente vê o exemplo de Paulo. Paulo curava, diz, tem horas, né? E teve vezes dele curar apenas com a sombra, né? Com lenço que as pessoas pegavam. Mas não era toda hora que Paulo estava curando ou fazendo qualquer outra coisa. Então o dom ele é, vamos dizer assim, passageiro, dependendo, né? Mas o amor ele você tem que ter o amor, porque o amor é o próprio Deus, né? Senhor Jesus. E aí ele diz assim, né? No 31 ainda do capítulo 14, 12, ele diz assim: e eu passo a mostrar um caminho, né? Sobremodo excelente. Nessa versão aqui ele diz assim, ó: mas persisti em buscar zelosamente os maiores dons. Contudo, ainda vos mostro um caminho, né, que ultrapassa isso. Senhor Jesus. Então ele está dizendo, olha, o capítulo 12, ele está falando dos dons, né? A gente viu isso semana passada. Né? Micael bem nos falou. Né? E quando ele chega aqui, ele diz assim, olha, vou mostrar um caminho bem superior, como diz essa versão aqui, né? Novo Mundo, PJ. Que ultrapassa isso, é superior aos dons. O amor ele é superior. Vou mostrar esse caminho a você, um caminho sobremodo excelente, né? Melhor do que qualquer um dom, né? Senhor Jesus. E aí ele começa a falar, né? Senhor Jesus. E é interessante que ele diz assim, eu vou mostrar o quê? O caminho, né? Aí novamente a gente reporta ao próprio Jesus, né? Que o Senhor disse assim: eu sou o caminho. Né? Deus é amor. Jesus ele é o caminho. Né? E é esse caminho que Paulo vem mostrar, que é o amor. E aí ele começa: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Né? Paulo aqui ele usou na figura de linguagem, né, que nós temos no nosso português. Ele usou uma hipérbole, né, quando se exagera, né, no nosso falar. Né, como a gente, um exemplo de uma hipérbole é quando a gente diz assim: eu estou morto de fome. Você não está morto de fome, você está exagerando para que as pessoas percebam que você está com fome. Né? Eu estou morto de frio. Então é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens, essa hipérbole que ele usa é ainda que. Né? Olha, se tivesse condições de eu falar todas as línguas dos homens, né, que há no mundo, né? Aí ele exagera mais ainda. Não, dos homens não.
dos anjos, dos homens e dos anjos. Aí diz assim: se não tiver amor, nada serei. Aí ele diz assim: ele seria o quê? Como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Que seria algo de metal que faz muito barulho, né? Comparando, vamos dizer, um sino, né? Que ele coloca aqui, como se fosse um sino. Faz muito barulho, mas não tem vida, né? E ele é assim, só dá aquela nota, é uma nota só, não passa disso. É como se fosse um instrumento que dá uma nota só, né? Então a gente, quando a gente está sem Deus, mesmo se falasse todas as línguas de toda a humanidade, né? E até mais, até a dos anjos, sem amor, nada seríamos. Seríamos aquele que fala só uma coisa só e alto, barulhento e que não serve para nada. Versículo 2 diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, tem aqui toda, conheça todos os dons e conheça todos os mistérios e toda a ciência, né? Ele diz aqui, ainda que, novamente, ele exagera, né? Ainda que conhecesse, nessa versão aqui, versículo 2, ele diz assim, ó: se eu tivesse o dom de profetizar e estivesse familiarizado com todos os segredos sagrados. Aqui ele não diz, mas quando ele diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, ele está se referindo aos mistérios de Deus. Imagina uma pessoa conhecer todos os mistérios de Deus. Imagina uma pessoa conhecendo toda a ciência. Mas se não tiver amor, nada será, nada serei, né? Mesmo que alguém conseguisse isso, nada seria. E aí ele continua, dizendo assim: ainda que eu tenha, né, tamanha fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. Então aqui ele fala esses três dons, né, línguas, profecia, né, conhecimento e fé, são quatro, né? Senhor Jesus. E ele diz assim: se você tiver isso, Jesus falou, assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz a esse monte, ergue-te e se lança ao mar. E ele fará, né? Mas em toda a história da humanidade, ninguém nunca viu alguém fazer isso. Ninguém nunca teve essa fé. Mas, ainda que alguém tivesse essa fé, se não tivesse amor, nada seria. Senhor Jesus. Versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí aqui a gente vê, nesse versículo, que Paulo não está falando, e não é o amor, não é um sentimento, não é algo assim que você tenha, como do exemplo de hoje, né? Se a gente tivesse esse amor aqui, né? Se fosse esse amor de você de sentimento, você não teria. Ele vem e vai porque você ama alguém, ama os irmãos, ama a sua esposa, seu esposo. Mas se alguém nos faz mal, não precisa ser muita coisa não. Apenas uma coisa que a gente não goste, a gente deixa de amar. Então não é esse amor, sentimento que Paulo está falando. E a gente vê aqui porque ele diz que alguém entrega todos os seus bens e dá aos pobres, né? Alguém chegar a morrer queimado por alguém, aí a pessoa diz assim, se a pessoa dessa não tem amor, alguém morrer por outra pessoa, entregar todos os bens, você chegar na sua casa e entregar todas as pessoas, isso não é amor, né? De repente mas não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é o próprio Deus, Senhor Jesus. E é no versículo 4 diante que a gente vê, né? Que ele personifica, né? O amor, né? Senhor Jesus. E é interessante que do versículo 1 ao 3, né? Versículo 1 e 3, ele vem mostrar que só o amor conta, nada mais conta. No final, só o amor conta. Até que ele diz, né? Destes três, o maior deste é o amor. Então, do versículo 1 ao 3, só o amor conta. Do 4 ao 7, só o amor triunfa, né? Tudo passa, tudo se acaba, mas o amor permanece. Isso a gente vê no versículo 8, né? Só o amor
permanece. Então, no versículo 4, ele vem dizer, né? Ele vem dizendo o que o amor é, né? O que o amor não faz e o que o amor faz. Ele diz assim, ó, o amor é paciente, o amor é benigno, né? Então, o amor é paciente e ele é benigno. E é interessante perceber, irmãos, que Paulo está falando desse amor, né? Não sentimento, mas do próprio Deus, né? Ele vem dando esses, que são 15 atributos divinos que ele dá para a situação que a igreja em Corinto se encontrava. Ele diz, olha, a solução que vocês têm é seguir esse Deus. A solução para vocês, né, é seguir esse amor. E aí ele diz assim, o amor é paciente. Vocês não têm paciência uns com os outros. Vocês acabam brigando, né, por nada. E diz assim, o amor é benigno, o amor é bondoso. Vocês não têm bondade um com os outros. E diz assim, o amor, aí ele vem dizendo aqui o que o amor não é, né? O amor não arde em ciúmes. Os irmãos tinham ciúmes uns dos outros, né? Tinham partidos, né? Eles tinham aquela questão de partidos, né? Diz assim, o amor não se ufana e não se ensoberbece. Ufana e ensoberbecer são sinônimos, né? Então eles tinham essa questão de estarem se ensoberbecendo, provavelmente, né? Que Paulo disse que tinha aqueles ricos, né? E tinha os pobres. E os ricos, eles iam, faziam a festa do amor, e aí eles tomavam só para si aquilo que eles traziam e não davam para os irmãos. Com certeza eles se orgulhavam daquilo que eles tinham, né? Senhor Jesus. E no versículo 5 ele diz, não se conduz inconvenientemente. Era isso que os irmãos faziam. Se conduzia inconvenientemente, né? Senhor Jesus, não procura seus próprios interesses. Isso aqui com relação eu vejo também, né? Quando ele diz assim, não procura os seus próprios interesses, no versículo 6 ele diz assim, não se alegra com a justiça, com a injustiça. Então os irmãos, eles procuravam seu próprio interesse. A gente sabe até que a gente já viu, né? Que eles tinham contendas, né? Tinham casos de justiça entre eles. E Paulo diz assim, mas rapaz, não tem nem ninguém que vocês que possam julgar. Já era vergonhoso, ele diz, né, que eles terem problema. E aí eles levavam para pessoas incrédulas. Então, eles eram injustos. Além de injustos, né, eles dizem assim, né, não procura seus próprios interesses. Então, os irmãos, em detrimento dos irmãos, eles queriam a justiça para si. Eles queriam os seus próprios interesses. Eles não queriam saber dos irmãos. Queriam saber só de si. Senhor Jesus, não se exaspera, não se ressente do mal. Versículo 6. Não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Os irmãos não tinham a verdade em si, né? Eles tinham essa questão de estar sempre querendo coisas só para si, né? Tudo sofre, agora ele vem dizendo o que o amor né? Tudo sofre, aliás, Senhor Jesus, diz assim, o certo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Senhor Jesus. Então, esse, irmãos, é o amor. E a gente vê aqui que não é uma questão de sentimentos. Nada aqui é relacionado a um sentimento, mas é relacionado a uma pessoa. Uma pessoa quem pode fazer isso? O amor quem pode sofrer tudo, quem pode crer em tudo, quem pode esperar por tudo. E quem pode suportar, né? E essa pessoa é o próprio Jesus, né? Jesus é quem é essa pessoa. Senhor Jesus. E o versículo 8, ele diz assim, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Coloque aquele versão. Esse capítulo 8, versículo 8. Já tá? Amém. Na nossa diz assim, ó, o amor jamais acaba. Né? O original seria mais isso aqui, ó. O amor nunca falha. Não é questão de se acabar, mas nunca falhar. Né? O amor sempre vai estar lá. Quando nós precisarmos, o amor sempre está lá. Né? Outra palavra que poderia cair bem aqui seria o amor nunca cai. Ele sempre está de pé. Sempre ele está, nunca cai.
né? Por isso que ele diz assim, o amor não se acaba, jamais acaba, porque o amor sempre vai estar lá, né? No dia que nós precisarmos do nosso Deus, né? No dia que nós precisarmos de Jesus, ele vai estar lá, porque o amor nunca falha. Aleluia, Senhor Jesus. Se quiser voltar ali, ó, para outra versão, diz assim, ó, mas havendo profecias, né? Essas vão o quê? Essas falham, elas se acabam. Havendo línguas, cessarão. Ciência passará. A gente vê aqui que ele fala esses três dons. E esses três dons são justamente os dons que ele fala no versículo 1. Né? Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu profetize, né? E conheçam todos os mistérios e ciência. Né? Então ele fala desses três dons. Dons de profecias, né? Línguas e ciência, o conhecimento. Então ele vem dizer o quê? Que esses três dons, eles vão acabar. Não só esses dons, mas todos os outros dons. Né? Os dons, eles não são assim, o objetivo de Deus. Tem irmãos, né? E muitas vezes a gente pode cair nisso, achando que os dons é o objetivo de Deus. Como tem alguns irmãos que tentam, né? Querem, buscam, correm atrás de dons. Né? A gente tem que fazer como Paulo diz, né? A gente tem que buscar, né? Mas não se desesperar por dons. Nós temos que ir para um caminho sobremodo excelente, que é, no caso, o amor, né? Senhor Jesus. Um exemplo disso, né, na questão dos dons, assim, aqueles andaimes, né? Andaimes de construção. Imagine aqueles andaimes que ficam lá de fora da construção e a pessoa vai levantando um prédio e o andaime vai sendo levantado de lado do prédio, né, até o prédio estar formado. Quando o prédio terminar, ninguém mais vai querer nenhum andaime na frente do seu prédio. Aqueles andaimes são retirados, né, já cumpriram os seus objetivos. Né? Então, esse é o objetivo dos dons, fazer essa construção. Depois que a construção estiver pronta, ou seja, depois que terminar tudo, né, só o amor permanece. Esses dons não vão precisar mais. Né? Esses andaimes, né, que foram usados na construção, não vai ser mais preciso. Então, vai ser retirado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 9. Porque em partes conhecemos e em parte profetizamos. Senhor Jesus, tem uma outra versão que eu sempre trago para os irmãos, que eu gosto muito, né? Tem mais coisas que ela... Tem algumas coisas que são bem mais ao original, né? E dá mais também para a gente entender mais o que a Bíblia quer nos falar. Versículo 9 diz assim, ó. O versículo 9 aqui diz assim, ó. Pois o nosso conhecimento é limitado. E limitado é a nossa profecia. Então, quando ele diz assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos, é porque é limitado. É limitado o que a gente conhece, e é limitado o que a gente profetiza. A gente não conhece tudo que o Senhor tem nos falado. A gente não conhece tudo as coisas que tem na Bíblia. A gente não conhece todas as coisas, né, que o Senhor tem revelado. E é por isso que o Senhor precisa da igreja, né, porque nós nos completamos. Né? Então, assim, é incompleto quando ele diz aqui, né? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, porque e tudo isso é incompleto, né? Ele falta alguma coisa, né? Senhor Jesus. E aí, quando ele diz no versículo 10, né? Quando vier, né? Porém vier o que é perfeito ou completo, essa palavra aqui, né? Seria, né? Quando vier o que é completo, então o que é em parte ou o que é incompleto, né, será aniquilado. Né? Senhor Jesus, eu não sei se essa versão está como está. Ela diz 10, desaparecerá. Mas no original, essa palavra aqui, em parte será aniquilado, diz assim, é inútil. O que é incompleto será inútil, não vai precisar mais. É como aquela questão que eu falei dos andaimes. Quando terminar a obra, os andaimes serão o quê? Inúteis. Não precisa mais dos andaimes.
não precisa mais do que é incompleto, não precisa mais de dons. Né? A gente vai ter agora o próprio Deus conosco, né? Senhor Jesus. Né? E por isso agora Paulo vem falar nessa questão de menino, né? Versículo 11. Quando ele diz assim, quando eu era menino, essa palavra no original seria quando eu era imaturo, né? Falava como um imaturo, uma criança, um menino. Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de imaturo. Olha, eu era imaturo. Todos nós éramos imaturos, nós éramos criança. Mas quando a gente cresce, não precisa mais das coisas de criança. Então ele está dizendo justamente isso ali. Quando vier o que é completo, as coisas que são incompletas não serão mais necessárias. São, né, inúteis. Então, ele está dizendo aqui que os irmãos eram, como ele diz em outros capítulos, né, que a gente já viu, que eles eram criança, que eles eram carnais, que eles precisavam crescer. Né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. No versículo 12. Amém. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Esse versículo aqui eu acho que a gente falou muito, mas falar novamente, né? Esse espelho que ele fala, a gente tem que lembrar que era no início lá, né? No início de 2000 anos atrás. Eles não tinham esse espelho que nós conhecemos hoje, né? Com nitrato de prata, que a gente consegue ver todas as nossas rugas, né? Toda a nossa não, a minha, né? Eu vejo toda a minha feiura lá. Né? Aí os irmãos veem as belezas dos irmãos, de cada santo, né? Vê lá, porque o espelho é moderno, né? E aí a gente consegue ver tudo. Mas nessa época, eles tinham, era de bronze, polido. Eles poliam o mais que eles podiam para refletir o seu semblante e eles poderem se ver. Mas eles não conseguiam ver todos os detalhes. Eles viam, como o Paulo diz aqui, né? Obscuramente. Então não conseguiam ver. Então ele está dizendo, olha, a situação que a gente está hoje é essa. Nós não conseguimos ver, a gente vê como um espelho. Né? Tem um irmão que diz que ele dizia que Paulo estava dizendo como se fosse uma janela com esse espelho, né? E você conseguia ver por trás só aqueles vultos, mas não conseguia ver direito. Mas ele diz assim, né? Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido naquele dia, né? Então esse dia que eu estou falando é quando no versículo o 10, né? Quando, porém, vier o que é completo, ou o que é perfeito. Né? Então, Paulo está se referindo à vinda do Senhor. Quando o Senhor vier, então a gente vai ver o Senhor o quê? Face a face. Senhor Jesus. Vamos dar uma olhadinha aqui também nessa aqui, na BJ, ela diz assim, capítulo 12. Agora vemos em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado. É justamente isso, né? Que a gente não consegue entender tudo que o Senhor tem passado para nós. Nós não conseguimos entender tudo aquilo que Deus é. Nosso conhecimento é limitado. Ele diz, né? Mas depois conhecerei como sou conhecido. Nós somos limitados, irmão, por nossa carne. Nós não conhecemos o Senhor como o Senhor é. Mas naquele dia conheceremos, né? Senhor Jesus. Versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Aqui ele vem falar, ó, no versículo 1, né, e o 2, e no versículo, Senhor Jesus, 8, né, ele vem falar de profecias, né, ele diz assim no 8, o amor jamais acaba, né, mas havendo profecias, né, havendo línguas e havendo ciências. Ele fala disso aqui, né, como ele fala no capítulo, no versículo 1, né, ainda que eu fale a língua dos homens, né, e o versículo 2, né, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, né, e toda a ciência. Então ele vem falar desses três dons: conhecimento, língua
e profecia. Ele repete no versículo 8. Mas no versículo 13, ele não fala mais de línguas e também não fala mais de profecias. Ele fala de quê? Fé, esperança. E aí ele diz, e o amor. E aí ele vem falar o quê? Estes três, porém, o maior deste é o amor. Então, irmãos, o que a gente vê aqui é que esse amor é o próprio Jesus, né? O próprio Deus. Né? Tudo aqui, isso que Paulo vem falar, não é, como eu falei no início, né? Não é um sentimento. Né? O amor que Paulo está falando aqui não é um sentimento, é uma pessoa. Né? O próprio Deus sendo, né, transmitido a cada um de nós. Né? Senhor Jesus, transmitido a cada santo, né? E aí, quando a gente recebe esse Deus, né, a gente consegue fazer todas as coisas, né? E esse versículo, quando ele diz assim, é o que mais prova, né, que esse amor que Paulo fala é o próprio Deus, é o próprio Jesus, nesse versículo 3, né, quando ele diz na questão de você dar todas as coisas, você se entregar. Né? Se isso não for amor, eu não sei o que é esse amor que nós conhecemos, né, de sentimento. Você se entregar por alguém, você dar todas as suas coisas. Mas ele diz assim, se não tiver amor, né, ele está dizendo, se não tiver, eu vou trocar, né, para o nome de Jesus, né? Se você não tiver Jesus, se você não tiver Deus, né, não adianta, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que buscar esse amor, né? Buscar esse Deus, essa vida para nós. Aleluia. Amém, irmãos.